Olá, hoje eu vou falar de Salmo 105, que fala sobre as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. E este salmo, ele começa dizendo o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai o seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Aqui, este salmo, ele nos 105, que fala sobre as maravilhas obras do Senhor a favor de Israel, ele inicia convidando as pessoas a engrandecerem o nome do Senhor por todas as maravilhas que ele fez na vida do homem, e que este o busque ao Senhor em qualquer lugar em que ele esteja, pois assim o nome do Senhor será engrandecido e reconhecido em todos os lugares, em todos os cantos da terra. O salmista ainda ressalta que este agradecimento e busca do nome do Senhor deve ser feito de coração alegre e de forma perpétua, quer dizer, sem fim, ininterruptamente. Uma vez que as maravilhas do Senhor, elas não possuem fim, elas durarão de geração em geração. E o Salmo continua: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimos e forasteiro nela. Andavam de nação em nação, de um reino para o outro. A ninguém permitiu que o oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toques nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Aqui essa parte do Salmo menciona que pelo fato dos juízos de Deus estarem em toda a terra, Deus não se esquece das promessas que ele fez com o seu povo desde a época de Abraão. Aliança esta que foi depois reafirmada com seu filho Isaque e posteriormente com Israel, com Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, que foi o nome da nação escolhida pelo Senhor. E mostra que toda a descendência de Abraão seria merecedora dessa bênção que o Senhor havia prometido e dessa aliança que ele havia firmado com o povo. Assim sendo, ele manterá a sua fidelidade, que é a de cumprir a aliança que ele firmou com o seu povo, que este pode até ser um pequeno número, mas jamais ele estará desamparado, pois há um Deus que zela por ele. E o Salmo diz: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo e, pontetando dos povos,
o pôs em liberdade, constituiu senhor de sua casa, mordomo de tudo o que possuía, para o seu talante, sujeitar os seus príncipes e os seus anciões, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Aqui mostra que o Senhor, ele quando levou, ele traça uma palavra para os seus filhos, ele usa de diversas maneiras para fazer com que esse povo alcance as misericórdias, as bênçãos que o Senhor tem prometido ao povo. E nessa parte aqui, por exemplo, o salmista relembra que Deus, para livrar a descendência de Abraão, Isaque, Jacó, que é Israel, da morte, que é de uma fome que assolaria toda a terra, Deus fez com que o filho de Jacó, esse filho mais novo, ele fosse inclusive afligido pelos seus irmãos e padecesse inclusive em terra distante, uma vez que ele foi vendido como escravo. Mas até nessa forma de ele tratar com José, ele estava estabelecido já pelo Senhor, porque depois o Senhor o exaltou diante dos homens para garantir que toda a sua parentela vivesse em meio à abundância de alimentos, uma medida que, vista sob a ótica humana, foi extremamente terrível, mas que revelou um propósito de Deus que é inalcançável pelo entendimento do homem. E o Salmo continua: mudou-lhe o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre ele os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes a água em sangue, e assim lhe fez morrer os peixes. Sua terra produziu rã em abundância, até nos aposentos do rei. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todos o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante, já na sua terra. Devastou-lhe os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Quer dizer, todo o Egito foi atingido. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem contas, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Assim como Deus usou os irmãos para afligirem José, a ponto deste entrar no Egito na posição de escravo e ali ele ser cuidado e transformado por Deus, provado, e chegar inclusive ao posto de governador sobre toda aquela nação, Deus fez com que as pragas recaíssem sobre os egípcios e o seu povo pudesse sair da aflição que o Egito infligiram ao povo de Israel. Deus providenciou um bom líder para o povo, que foi Moisés, um dos hebreus que foi separado por Deus para ter uma criação diferente do restante do seu povo. Isso mostra que Deus escolhe como tratar com aqueles que Ele quer usar para o bem do seu povo. É bem verdade que há um
Deus escolheu para que esse fosse afligido, fosse escravo, esse fosse açoitado, vivesse em masmorra, mas de repente Deus o exaltou. Ao contrário, o outro foi criado pelo a filha de Faraó, como filho da filha de Faraó. Ele gozou dos melhores anos da sua vida ali naquela terra. Ele aprendeu diversas línguas, ele aprendeu sobre a escrita, ele aprendeu diversas artes, inclusive a da luta, a de governar. E Deus precisaria depois que uma pessoa com tanto talento como este viesse a dirigir o seu povo. Porém, antes que ele viesse a ser útil na sua mão, Deus fez com que ele saísse para o deserto e ali ele passasse 40 anos de sua vida cuidando de ovelhas, ouvindo toda a mensagem sobre aquele povo de Israel de um ancião e conhecesse toda a história daquele povo. E o Salmo diz: ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para alumiar de noite. Pediram a ele, fez vir codornizes e o saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual corrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Aqui, o salmo termina com o salmista exaltando o cuidado do Senhor que ele teve no conduzir o povo pelo deserto até alcançar a terra prometida, Canaã. Deus zelou para que, sob a proteção de nuvens no céu, o povo não ficasse exposto à quentura do deserto e não tivesse insolação. E que a parede de fogo durante a noite ficasse de pé. E assim, eles não ficaram à mercê da escuridão e do frio que era bastante forte ali no meio do deserto. Deus saciou a fome e a sede de uma multidão. As misericórdias do Senhor foram tremendas na vida do seu povo, permitindo que esse pudesse louvar e engrandecer o seu nome. Enquanto passavam pela prova que enfrentavam durante a travessia no deserto, mas tudo isso só foi possível vivenciar por aqueles que guardaram os ensinamentos e os mandamentos que o Senhor deu ao seu povo. Porque aqueles que vinham desobedecendo, esses padeciam pelo caminho, de sorte que, infelizmente, só adentrou na terra prometida a nova geração. E da velha geração só entrou 2 pessoas, Josué e Caleb. Esses foram os únicos que trouxeram toda a história vivenciada no deserto, do amor que Deus teve de suprir as suas necessidades e pôde dirigir aquela nação tão jovem ali na terra de Canaã. Assim, nós podemos entender que o Salmo 105, que fala sobre as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel, ela ressalta que as obras de Deus, ela opera na natureza e na vida do homem que se entrega totalmente nas suas mãos. Muitas vezes é difícil de compreender por que o homem enfrenta determinadas situações na vida, mas em tudo, Deus tem um propósito. Ao homem resta apenas confiar e glorificar ao Senhor pelo seu agir, porque o homem pode não saber o que vai acontecer, mas Deus sabe o que ele tem planejado para aquele povo. Sendo assim, que essa palavra sobre as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel, ela possa ficar gravada no seu coração. Que, assim como Deus amou aquele povo e guardou num deserto
teve misericórdia dele, mesmo passando por terras diferentes, enfrentando exércitos poderosos. O Senhor os levou com segurança até a terra que havia prometido. Da mesma forma, nossas vidas podem passar por inúmeras turbulências, mas se nós mantermos os nossos olhos voltados para Deus, a nossa fé fortificada na palavra do Senhor, nós alcançaremos a vitória, nós alcançaremos as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. A caminhada não é fácil, mas a vitória é certa para aqueles que temem e louvam o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?